Então, vou de leve falando um pouquinho desse formato número 2. Assim, quem não terminou, ele é fácil de descer, né? Porque, na verdade, a gente está só indo e voltando e diminuindo. Então, aqui, a gente está usando as diminuições para eliminar o buraco. E também as diminuições para dar o corte, para fazer o formato dele. No primeiro formato, a gente nunca mais vai esquecer, né? Suamos aqui com esse wrap and turn, vira, gira, pega, se meu pecado, buraco, eu uso balançado. A gente fez um formato meia-lua, partindo da montagem de pontos para baixo, né? Então imagina um micro chale, ele está começando no meu pescoço para baixo, tá? Já com o nosso formato número 2, foi exatamente o contrário, né? A gente montou os pontos aqui na base e à medida que a gente foi virando as carreiras, a gente foi fazendo diminuições, não foi isso? Então a gente obteve o formato de baixo para cima, tá? Então teoricamente assim, um é o oposto do outro, tá? E isso vai ser interessante na hora da gente encaixar o barrado, tá? Dá para encaixar o barrado nos dois, de tudo quanto é jeito, qualquer tipo de barrado, mas a gente só tem que ter isso em mente, tá? No primeiro, a gente montou os pontos, foi trabalhando as carreiras encurtadas e suando como as bocas com essas laçadas e obtivemos aqui o meia-lua. No formato número 1, a gente montou os pontos aqui e à medida que a gente foi andando, a gente foi diminuindo e fazendo o formato, tá? Aí tem uma frase também, daquelas assim, cascudas, que eu vou explicar, mas eu tenho que escrever do jeito, né, formal, para tentar explicar o que eu quero dizer, tá? O número de pontos da montagem será obtido através da extensão em centímetros definida pelo designer. Lembrando que essa medida será a extensão da barra, parte de baixo do chale, que tende a curvar, convertida em pontos com o valor da amostra. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou ter que partir de um princípio de montagem de ponto. Então aqui em cima é fácil, né? Eu vou pegar minha fita métrica e vou falar assim, eu quero que ele, né? Aqui, ou eu vou medir numa outra pessoa que dá mais precisão, né? Então, é nessa frase formal que eu estou querendo dizer o seguinte: no formato número 2, como ele é construído de baixo para cima, eu vou ter que pensar uma medida curva, né? Porque ele vai curvar, eu vou diminuir, ele vai curvar, tá? Então, assim, a gente só leva isso em consideração. O que vai ditar o número de pontos, eu entendo que vai ser uma mistura do tamanho que eu quero, desde que ele seja compatível com o múltiplo de pontos do motivo do barrado que eu escolhi. Fez sentido? De novo, repetindo. Nesse formato meia-lua, no primeiro, eu começo com o mesmo número de pontos. Eu começo e termino com o mesmo número de pontos. Eu comecei com 30, terminei com 30. Eu teci de cima para baixo. Como é que eu defini esses 30? Tá? Eu fui lá, medi, falei, tá aqui, eu quero um chale de 30. Esse é o primeiro número que eu levei em consideração. Segundo, poxa, o meu barrado é múltiplo de 6. Então, beleza, 5 vezes 6, 30. Lembra quando a gente ajustou no chale triangular também, que a gente falou, designer, não vai dar, porque o seu desenho não vai encaixar 40 centímetros, ele vai ter que encaixar ou na carreira 99 ou na carreira 100 e tal, que era múltiplo. Então é a mesma coisa. Vamos supor que eu sou a designer, eu falei, eu quero um chale com 30 pontos, mas aí o meu desenho é múltiplo de 7. Então eu vou falar, designer, ou você usa 28 ou você usa 35. Tá? Então o que eu estou dizendo nessa frase é isso. É essa medida, tá? No caso do chale número 1, daqui eu vou pensar a medida que eu quiser e vou relativizar ela com o número do motivo que eu escolhi. Já no chale número 2,
como ele vai curvar, eu vou ter que pensar essa medida. Ela vai fazer uma curva e ela vai ter que se equacionar com o meu número de pontos. Tá? Muito mais fácil do que essa explicação, mas é a maneira formal, né? Então aqui eu dei um exemplo matemático, vamos dizer assim, só para quando você for olhar o seu material e falar, foi isso que eu quis dizer, né? Então eu penso assim, eu medi lá, falei, poxa, eu quero que meu chale tenha 1,20 m aqui, tá? Eu vou trabalhar ele em Jersey. Eu sei que na minha amostra 15 pontos dá 10 centímetros. Eu vou fazer a regra de 3, preciso montar 180 pontos. Tá bom? Eu estou começando ele de baixo. Eu usaria exatamente o mesmo raciocínio para o formato número 1, começando daqui de cima. Tá? Só que o formato número 2 ele tem um detalhe, um plus, porque obviamente, como ele é muito mais fácil de tecer, como tudo na vida, eu vou ter que pensar um pouquinho, porque eu vou ter que diminuir ele. Porque no primeiro, eu imagino mais ou menos 20% para cada lado de pontos trabalhados, carreira encurtada, já matei. Nesse, a gente vai ter que pensar o seguinte: eu estou trabalhando ele com carreiras encurtadas, mas eu estou diminuindo. Então, eu vou ter que pensar nesse número final de pontos. Porque senão, se eu tiver um número muito próximo do número inicial, eu vou ter o sorriso do Coringa, né? Aquele chale vai ser formado. Que eu já vi alguns também é muito legal. E se eu tiver pouquíssimos pontos, eu vou ter um U. Então, vai ser um babador ao contrário. Eu estou falando de forma exagerada, mas é para a gente visualizar, tá? A gente vai ter que achar essa medida. Então, é o que eu digo aqui. Né? Para esse formato, além da medida inicial, os cálculos de carreiras encurtadas e diminuições levam em consideração a altura e a medida final na região do pescoço. Eu tenho que falar isso assim, de uma forma didática para você lembrar depois. Né? Aí eu sempre tentando, né? Um pouquinho de matemática, mas é só um pouquinho, juro que é só um pouquinho. Tá? Então, assim, na apostila de vocês, percebe que ali está 1 a 30, tem 6 pontos no meio, 12, 12. Na apostila de vocês está 72, não está? Por favor, se tiver com 72, muda para esse número. Não, tá certinho? Tá certinho. Tá certinho. Não é porque eu devo ter impresso o meu antes, eu vi no avião, falei, isso! Então tá certinho. Então pode deletar o que eu falei. Então vamos lá. Para o chale simétrico, porque lembra aquele primeiro chale lá, aquele chale azul daquela mulher que eu falei, que ele começa aqui, depois vai para lá, aquele chale dela divino é totalmente assimétrico, né? Ele é como se fosse aquele swatch da Nike tampado por cima. Vamos dizer assim, né? Ele é um chale assim. Então, no nosso caso aqui, eu estou falando de um chale simétrico, tá? Que vai fazer exatamente esse formatinho meia lua, tá? A gente vai calcular as carreiras encurtadas a partir de uma região central do chale, tá? Nesse caso, também, toda a informação que eu vou passar para vocês foi baseada em tentativa de erro e acerto e conta de noites, meses, madrugadas e madrugadas. Não quer dizer que seja certíssimo, mas é, digamos assim, um parâmetro inicial para cada uma desenhar o seu próprio chale, tá? Porque não tem uma regra, não vai ter um livro, não existe. A gente tem que tatear. Então, dentro dessa medida, tá? Por exemplo, eu sei que eu montei aqui um número de pontos e eu sei que eu vou diminuir, tá? O que pode acontecer além daquilo que eu falei dele ficar um U, né? Ou ele ficar a boca do Coringa? O que pode acontecer com essa ponta aqui? Eu posso ter uma ponta bicuda, né? Porque o que a gente quer é um arredondado suave, tá? Então, assim, dependendo, né, foi o que a gente acabou de falar ali, do fio que você está usando, se é um fio fininho, se é um fio grosso, da quantidade de pontos, isso tudo vai depender, tá? Mas de uma forma geral, pensa nisso, que esse meio, essa região que você vai considerar como o centro do chale, tá? Que ela tenha entre 2 e 8 centímetros,
a gente possa ter essa curva, digamos assim, e não um bico, tá? Ai, Paula, mas o que você está querendo dizer com isso? Pelo amor de Deus. Tranquilo, a gente já não sabe transformar. Qual é a linguagem horizontal? Ponto. Né? Então, se é entre 2 e 8 centímetros, eu vou definir ali quanto que eu quero e vou transformar isso em ponto. Já sei que é a parte central do meu chale. Então, vou usar exatamente o raciocínio que eu usei para a nossa amostra de 30 pontos. Tá? Então, vamos lá. A gente tinha 30 pontos. Tá? Eu testei, eu fiz a amostra antes, a amostra para o ponto Gersen na agulha, no fio que eu usei, dizia que eram 15 pontos e 20 carreiras em 10 por 10. Eu já tenho essa informação, então quando você for lá tecer o seu chale com fio, você escolheu, então você vai descobrir esse número. Tá? Eu tenho um chale de 30 pontos, eu estava trabalhando com uma miniatura, né? Então eu imaginei o seguinte, poxa, para ter uma curva para esse tamanho, eu vou imaginar 4 centímetros, nem 2 nem 8, 4. Então eu transformei 4 centímetros em pontos, né? Na verdade, é isso aqui, né? Perdão. Eu sei que 15 pontos, eu tenho 15 pontos em 10 centímetros, que a minha amostra está me dizendo isso, tá? Quantos pontos eu vou ter em 4 centímetros? Né? A regrinha de 3, 15 vezes 4 dividido por 10, 6. Então eu definia que a parte central do meu chale, para fazer uma curva legal, que não fique nem bicuda, nem muito aberta, 6 pontos. Bom, mas você acerta essa de primeira? Não, não acerta de primeira, tá? Assim, são tentativas. Por isso que eu estou estimando para vocês, de 2 a 8 centímetros. Mas vamos supor que você queira fazer um chale de 2 metros, talvez tenha que ser 10 centímetros, né? 12. Isso aí realmente eu ia ser tentativa, tá? Então eu tenho o meu meio e tenho lá 12 pontos de cada lado. Então, ufa, já defini a parte do meio. Tá tranquila essa parte? Alguma dúvida? Então vamos lá. O próximo passo, eu vou pensar que altura que eu quero que esse chale tenha, né? Que altura que eu quero nessa barriguinha, tá? Então, por exemplo, num chale de um tamanho usável, né? Eu agora vou pensar assim, que tamanho que eu quero aqui, tá? E é em cima disso que eu vou pensar quantas carreiras encurtadas eu vou fazer, né? Porque esse chale não foi todinho, a gente trabalhou todos os pontos dele, não foi? Até o final, de diminuição. O que vai acontecer se eu, por exemplo, parar de diminuir e ficar tecendo ele normalmente? Alguém tem alguma ideia do que vai acontecer nesse formato? Pode chutar. Sabe o que vai acontecer com essa ponta aqui? Ela vai fazer assim. É um negócio esquisitíssimo, porque ela vai ficar barriga, eu vou parar de diminuir. Além de eu ter uma medida reta para trás, ela faz assim. Pode testar. Não vou assim fácil para você. Então, assim, para eu conseguir esse formato, como eu vou dizer, oh meu Deus, né? Equilibrado. Simétrico. Exatamente, simétrico. E que vai até o fim, eu vou ter que diminuir esse chale até o fim. Então eu vou precisar dessa medida, né? Eu tenho que saber que altura que eu quero. Tá? Então, no caso, todas as medidas que estão aqui são dessa nossa amostrinha miniatura, o chale da Barbie. Tá? Então, vamos imaginar que o designer queria 5 centímetros de altura. A gente já está craque em regra de 3. Se eu lá na minha amostra que estava na página anterior, eu sei que em 10 centímetros eu tenho 20 carreiras. Quantas carreiras eu vou precisar para 5 centímetros? 10 carreiras. Tá? Então já sei que eu vou precisar trabalhar 10 carreiras para obter essa altura. Deu para entender? Isso, a gente foi e voltou nessa amostra por 10 vezes para ter esses 5 centímetros. Tranquilo?
Pode perguntar, não entendi nada, eu repito. Vamos lá, de novo. Como é que eu vou definir o formato desse chale? Ele tem diminuição, né? Então eu tenho um número de pontos e eu vou ter diminuições para fazer essa meia lua. Como é que eu vou saber, tá? Como é que eu vou estipular que tamanho de meia lua eu vou querer? Essa altura aqui. Porque é através dessa altura que eu vou saber quantas carreiras eu vou trabalhar. Pode falar, amor. Eu tenho que saber quantos centímetros eu tenho, para eu saber quantos pontos eu vou colocar, para eu saber quanto eu vou diminuir, é isso? A primeira coisa a gente já fez lá atrás, que foi o número de pontos. Você nunca pode falar de diminuir, senão ele fica mal formado. Exatamente. Então eu tenho que diminuir, para você ter quantidade suficiente de diminuir para ficar no tamanho da altura que você quer. Exatamente. Você tem que saber quantos pontos vai ter que ter, sabendo pelos centímetros. Exatamente isso. Entendeu? Primeiro a gente pensou, a gente viu a largura que a gente queria, né? Que foi o que ela falou, o número de pontos. Não foi isso? Eu queria lá, sei lá, um chale de 1,20 m no meu caso, eu queria um chale com 30 pontos de Barbie. Então tá, já sei quantos pontos eu montei. Então vamos imaginar que eu montei isso aqui, tá retinho. Agora eu quero saber como é que eu vou modelar. Tá? Mas para modelar, eu é que vou decidir que tamanho que eu quero de altura de chale. Porque a altura me dá o quê? Número de carreiras. A gente não vai trabalhar com carreiras encurtadas, né? Então eu preciso definir. Se eu quiser uma carreira, a altura maior, eu tenho que aumentar o número de pontos na base. Não. Não? Agora, Mas se, por exemplo, se essa largura dele certo. é fixa. A largura dele é aqui onde eu comecei. Não, mas no redado. Não vai ser assim. A largura dele você começou. Tá. Mas se eu quiser um chale mais alto, ele vai ficar mais curto em cima. Isso, Mas se eu exatamente. quiser ele mais alto e com esse tamanho em cima, eu tenho que deixar ele mais Aí são embaixo. esses estudos de conta que a gente vai falar, designer assim não vai dar, não vai rolar. Designer menos, designer mais, que é exatamente isso. Porque eu posso falar assim, mas eu quero que o chale tenha 1 metro aqui. Assim, não vai acontecer. Mais pontos aqui embaixo para poder diminuir mais. Aí eu teria que ter um mega chale, aí eu partiria de uma ponta ao contrário. Por isso que eu chamei a atenção que essa medida, no caso do formato 2, eu chamei a atenção que é uma medida curva, lembra? Falei, leva isso em consideração, né? Porque isso vai dar diferença. Então o ideal é você pegar uma pessoa, que a gente não consegue se medir, né? A gente pegar uma pessoa e olha, posso usar vocês de manter? Alguém tem uma fita métrica? Eu pego este brotinho. Linda, eu penso assim. Vamos imaginar. Então, lembrando só isso. O primeiro chale número 1 não era mais fácil? Fica aqui desenhando por isso. Eu venho lá, né, na Ione, eu penso assim, eu quero um chale mais ou menos aqui, que ele vem aqui na frente, né? Então eu tenho uma medida reta. E eu sei que esse número que eu decidi aqui, eu vou começar e vou terminar com ele. No chale número 2, nada demais, é só a gente levar em consideração o seguinte, essa medida vai ser de baixo para cima e eu vou pensar ela curvadinha. Né? Porque se eu pensar ela reta e eu, vamos supor, eu penso aqui tá bom. Vamos supor, aqui tem... Olha só, vamos lá. 80 centímetros tá bom. O que vai acontecer quando eu curvar? Pode aqui no nome da Ione. Babador. Né? Então é exatamente por isso que eu escrevi. Leva em consideração que é uma medida circular. Então dá a linha da pipa a 1,40 m. Chega um pouquinho pra lá, Maurício. A 1,40 m. Aí eu venho aqui assim, eu acho que vai dar. Talvez dê. Tá? Tranquilo? A diferença de uma coisa para outra. Então, uma vez, obrigada, Moção, que a gente estabeleceu isso, aí agora a gente vai ver se a altura que a gente quer é razoável. Óbvio, assim, uma outra forma de chegar à conclusão, mas que medida é essa? Pega um chale qualquer que você já tenha visto publicado e vê as medidas que aquele designer usou. Um chale que você teceu e gostou.
né? É o mesmo raciocínio que a gente usa, inclusive para roupa. Se você for tecer um casaco, mede aquele seu casaco favorito e vai pela medida dele que você sabe que vai dar certo. Tá? Então, assim, como a gente está no workshop para que você desenhe o seu próprio chale, eu tenho que partir do seu raciocínio do nada. Mas o facilitador pega lá no chale que você gostou e tira a medida. Voltando, no caso da nossa miniatura pequenininha, né, eu decidi que eu queria 5 centímetros de altura para o chale da Barbie. E eu até nesse momento eu não sei se a minha curvatura tá boa. Tá? Eu estou dizendo assim, eu acho que 5 centímetros dá. Aí eu descobri que 5 centímetros são quantas carreiras? 10. Tá? Lembra quando vocês começaram a tecer que eu falei assim, as 2 primeiras carreiras não têm diminuição? Aqui eu estou dizendo, como não existe uma fórmula, agora é o momento de testar os números para ver se essas dimensões finais vão atender ao projeto idealizado pelo designer. Tá? O designer disse, mas eu quero 5 centímetros, agora vamos ver se isso vai funcionar. Por favor, na postilinha de vocês, aonde está o envolver e girar lista, porque nesse caso é só um Vzinho, é o virar. Nesse caso não tem envolver e girar. Aqui, ó, onde está o envolver e girar, é só ver, porque esse não tem envolver e girar, é só o virar, lembra?